Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer aqui um assunto que no ano de 2022 e 2021 e até em 2023 era muito falado, que eram as operações de outorga com precatórios. E isso, naquele tempo, a gente teve até uma evolução nos valores dos precatórios, certo? Deu uma inflada naquela época. A gente tinha uma expectativa que as empresas de aeroportos, de concessões, tudo, elas pudessem utilizar os precatórios, né, para pagar as operações de outorgas, né, os valores que a União cobra para fazer a privatização. Só um anúncio que eu dou sempre, aqui na Juizativos, a gente é uma empresa de compra de títulos de precatório, tanto municipal, federal quanto estadual. Então, se você quer antecipar o seu título, fala conosco que a gente vai antecipar da melhor forma o seu precatório. Então, vamos lá. Eu até trouxe aqui, realmente hoje eu escrevi porque é um assunto bacana da gente comentar e que realmente ficou sem definição, mas que eu vou trazer alguns motivos do porquê dessa indefinição do não uso desses precatórios. Ou seja, vamos começar pelo início. Lá em 2022, o governo federal, ele fez, logo após ali a emenda, né, a PEC dos precatórios, a 113 e 114, ficou definido que as empresas elas poderiam se utilizar de títulos de precatórios que elas eram proprietárias e também das que elas eram cessionárias. E a União receberia esses precatórios pelo valor de face, né, atualizado, ou seja, vamos dizer que o precatório era R$100.000, a União recebia por 100 mil atualizado. E em troca batia aquela dívida que aquela empresa tinha. Quando trocou o governo, né, o governo Lula passou, a gente viu que o governo Lula, logo que ele entrou, ali no comecinho de 2023, ele editou várias medidas. E uma delas, ele usou a AGU, uma delas foi que iria rever o uso, certo? Então, no começo de 2023 para cá, ele disse que iria rever, ou seja, a gente tem 1 ano e 7 meses até agora e não foi revisto nada. Outro ponto é que a gente sabe que o governo Lula, ele é um governo que ele é muito gastador, certo? O governo Bolsonaro, ele tinha uma política de corte de gastos, né, redução de impostos, aquela coisa toda. No governo Lula, ele tem uma política de gastar mais, de arrecadar mais, de aumentar impostos. E isso, querendo ou não, dificultaria ou dificulta o caixa do governo. Por quê? Vamos dizer que, vou citar aqui o aeroporto de Brasília, que estavam falando na época que a Gol iria fazer uma outorga com precatórios, certo? Na época era 250 milhões, alguma coisa do tipo. E tinha um aeroporto de Congonhas que iria ser 400 milhões, e um aeroporto do Rio de Janeiro, era um porto do Rio de Janeiro que inclusive era 103 milhões de reais, e quem iria utilizar era a XP para pagar. Vamos lá. O que é que acontece? A União, quando ela deixa de receber em reais para receber em precatório, ainda que seja um título emitido por ela, o caixa do governo dá uma baixada. Ele deixa de ser reforçado o caixa do governo. E em tese, a gente teve agora a privatização da Sabesp pelo governo de São Paulo. Em tese, o governo ele utiliza de privatizações para arrecadar dinheiro mesmo, certo? E quando o governo deixa de receber em reais para receber em precatórios, ainda que seja um título emitido por ele próprio, ele alega que isso afetaria o caixa do governo, ou seja, na arrecadação.
Então, logo que entrou, a AGU editou um parecer, né? Editou vários pareceres e acabou que não ficou tão nítido quanto a gente queria, né? As empresas queriam, a respeito do uso de precatórios para pagar outorgas de aeroportos, de áreas, de empresas, seja o que for, de privatizações. Então, as empresas pararam de comprar precatórios, né, fazer cessão de crédito, tudo ali. E aí, querendo ou não, deu uma desvalorizada nos preços. E, diante disso, quando foi o mês passado agora, em junho, vamos dizer comecinho de junho, o TRF4, né, através do presidente do TRF4, algumas empresas estavam comprando precatórios de lá. E quando ia expedir a certidão de valor líquido, né, certidão de valor líquido de valores líquidos, a CVLD, o tribunal ele simplesmente não estava emitindo mais a certidão. Por quê? Porque o tribunal alegava que não tinha vamos dizer assim, uma tese para emitir aquilo, já que a própria AGU já tinha cancelado esse tipo de operação. Então, quando os tribunais eles param de emitir esse CVLD, basicamente fica mais difícil ainda você poder fazer esse tipo de operação, que é a operação de outorga ou de compensação fiscal, ainda que você seja detentor do precatório, né? E aí, ou seja, a gente está aí julho de 2024. Desde 2023, no começo de 2023, não se fala mais em operações de outorga com precatório federal, certo? E aí, foi em 2023 que a AGU editou uma portaria revogando a portaria que era de 2022, que tinha criado as regras, né, para que pudessem aceitar os precatórios. E em 2023 a AGU criou um grupo de trabalho. Em 2023, esse grupo de trabalho até hoje eles não definiu como que vai ser usado os precatórios em operações de outorga, certo? E aí, sem essa regulamentação, né, o cara dizia assim, não, é desse jeito aqui que você vai fazer, que você vai comprar, que você vai... Todo mundo parou de comprar. Os grandes precatórios, né, que existiam, tinha precatório de desapropriação, tinha até precatório do IAA, do Instituto do Álcool e do Açúcar, que eram valores muito altos, né? Tem até uma tese aí que para o próximo ano se aproximava de 110 bilhões de reais, sendo que eles fizeram alguma coisa aí que conseguiram. E aí, quando é agora, a AGU, né, ela publicou uma portaria, que o número da portaria é 87 de 2024, suspendendo toda aquela portaria, né? Isso foi após o STF se manifestar sobre a PEC dos precatórios, né? O STF declarou inconstitucional, logo após a AGU editou essa portaria 87 de 2024, suspendendo os efeitos da portaria anterior e indicou que criaria um grupo de trabalho para dizer como é que iria ser feita essas operações de outorga, né, de compensação, tudo. E a portaria anterior era de número 73, certo? Aí a AGU também, ela citou até a PGFN, né, sobre a portaria lá, a 10.702 de 2022, e o Ministério da Economia, certo? E aí eu vou citar aqui. O grupo de trabalho criado pela AGU em 2023 recebeu contribuições de uma consulta pública a partir de questionamentos para que os setores afetados pudessem apresentar contribuições. Isso ocorreu entre julho
junho e julho de 2023. Mais de 50 unidades, né, entidades aí, contribuíram com sugestões. O grupo de trabalho chegou a uma proposta. Depois dessa consulta em análise, em novembro de 2023, o STF, né, validou a emenda constitucional, retirando do texto apenas a expressão de que ela seria auto-aplicável para a União. Isso faz com que ela dependa agora das regras para que possa funcionar. Depender de que regra? De qual regra que vai depender? Se a AGU não criou, a PGFN não criou nenhuma regra para expedição, para outorga, nada, e a União, né, a Fazenda Nacional, diz que está analisando. Hoje, no momento de hoje, a gente sabe que não é ideal para a União receber precatório em outorga ou compensar. Por quê? Porque eles estão atrás de dinheiro, dinheiro todo o tempo, aumentando a arrecadação através de impostos, tudo. Então, hoje, não é ideal para eles receberem precatórios em outorgas. E alguns tribunais, como o TRF4, já se manifestou contra a emissão e expedição de CVLDs, né, a certidão de valor líquido do precatório, que é aquela que você pode realmente utilizar o crédito para compensar tributos. Diante disso, o que a gente tem visto é que essas operações de outorga, no curto prazo, elas não vão acontecer. Simplesmente elas não vão acontecer. Por quê? Porque os tribunais não estão expedindo as CVLDs e a AGU não emitiu um parecer técnico de verdadeiramente como vai funcionar aquilo ali. Então eu te pergunto, qual o investidor hoje que vai pegar, sei lá, 500 milhões, 1 bilhão de reais, dependendo da outorga, né, do valor da outorga, e colocar em precatórios, para chegar lá na AGU e dizer, olha, eu quero pagar por essa outorga com precatório, eu estou aqui com 1 milhão em caixa de precatórios, vocês aceitam? Sem ter uma posição nítida e clara de como vai utilizar? Lógico que não vai. Então, e aí, por outro lado também, eu vou até trazer esse ponto que eu já tinha esquecido, quando eles fazem isso só prejudica a própria fila dos precatórios, porque a União é quem está emitindo. A União, para o próximo ano de 2024 para 2025, né, ela tem 110 bilhões de precatórios a pagar. Se ela começasse a compensar esses títulos em operações de outorga ou com empresas que queiram, seria muito melhor. Mas eu acho, na minha visão, que eles simplesmente não têm interesse em fazer esse tipo. Até porque em 1 ano e 7 meses, se você não decidir uma portaria, como é que vai funcionar realmente, é uma espera muito grande. E aí, eu trouxe alguns números aqui para a gente entender de como ajudaria, né? É que em 2023, no finalzinho de 2023, as dívidas de ações já transitadas em julgado, isso foi um número que eu achei, as dívidas somavam 265 bilhões de reais, certo? Em dezembro de 2023, segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Estou trazendo o número do CNJ de 2023, dezembro de 2023. Sendo isso aqui, para a gente entender, 7 vezes mais a emissão de debêntures desde 2012. Ou seja, todas as empresas no Brasil não emitiram nem um terço do que o governo emite em precatórios, certo? Aí eu vou falar aqui. O orçamento total do Bolsa Família em 2024 é 168 bilhões. A captação líquida de todos os fundos à espera para esse ano no Brasil é de 159 bilhões. O valor do mercado do Banco do Brasil hoje é de 150 bilhões de reais.
A dívida de empresas com o FGTS é de 40 bilhões de reais. E os debêntures incentivadas no Brasil emitidas desde 2012 até hoje é de 32 bilhões de reais. Ou seja, para você entender o valor da dívida que a gente tem em precatórios. E aí, desses precatórios aqui, números de 2023, 60 bilhões era de precatórios federais que já estavam inclusos para este ano de 2024. 118 bilhões eram de precatórios estaduais, certo? De ações transitadas em julgadas para serem pagos pelos estados. E 89 bilhões seria de precatórios municipais, dados do CNJ. Ou seja, tudo isso aqui é para mostrar o tamanho das dívidas. E se os governos, eles começassem a aceitar as operações de outorga, com certeza essa diminuiria o montante de dívidas dos governos. Você já imaginou uma prefeitura com 50 mil pessoas, ela tem ali 20, 30 milhões de precatórios para pagar, chega uma empresa e diz, olha, eu quero comprar um terreno que vocês estão aí numa operação, algo do tipo, mas eu quero pagar com precatórios de você mesmo. É uma boa, certo? Então, assim, eu não vejo por que eles não aceitarem essas operações de outorga. Não vejo nenhum motivo. Mas vamos aguardar. Tomara, meu Deus, que eles entendam que será uma boa, que vai ajudar as empresas, vai ajudar o caixa do governo também e vai ajudar muita gente a sair da fila, certo? Operações de outorga é uma boa, a gente tem que pedir que exista e que tenha, até porque compensação fiscal no Brasil é permitido desde 1970, talvez, lá atrás, quando a PGFN já aceitava. O que a gente precisa hoje é que seja claro de como a gente pode utilizar esses precatórios. Eu sempre digo que se você assistiu o vídeo completo, compartilhe aí com seus amigos tudo. A empresa é Juiz Ativos o nome, pesquisa lá, a gente tem site, tem e-mail, eu sempre deixo aqui no corpo do vídeo. Se você quer antecipar o seu precatório, você pode falar conosco, a gente vai atender você super bem, com a melhor proposta do mercado, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. É isso, até lá, até o próximo vídeo, tchau!